Todos nós desejamos gerar frutos em nossa vida cristã. À luz da palavra de Deus, nós iremos compreender que antes de nós gerarmos frutos, nós precisamos permanecer. Meu nome é William Santos, sou missionário aqui na Segunda Igreja Batista em Aracaju e estou a serviço do Ministério Pastoral na Congregação Batista Calvário, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. E eu gostaria de convidar vocês para mais uma devocional. Desta vez, no texto do Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele é cortado, e todo que dá fruto, ele é podado, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado muito pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O texto que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, João capítulo 15, ele está inserido dentro daquilo que nós consideramos a grande despedida de Jesus. A partir do capítulo 13 de João, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, até o capítulo 17 de João, quando nós observamos a oração sacerdotal de Jesus, nós temos ali aquilo que são as últimas palavras, as últimas considerações para aqueles que ficariam sem o seu mestre. Então Jesus ele está trazendo alguns ensinamentos que seriam muito importantes para os discípulos e na sua caminhada sem a presença física de Jesus Cristo na terra. E nós nos deparamos então com a analogia ou com a metáfora da videira e dos ramos. Essa expressão videira ela é muito presente nas Escrituras. Nós olhamos no Antigo Testamento essa expressão sendo utilizada pelo salmista, pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias e tantos outros textos. Porém, no Antigo Testamento nós observamos que a videira ela não produz o fruto esperado pelo Senhor. Aqui, no texto que nós acabamos de ler, nós não observamos Jesus apontando para a videira, mas se descrevendo como a própria videira, mostrando para os discípulos, assim como para nós, que Ele é a fonte da vida, que nós precisamos dessa videira para sobreviver, para ser nutridos espiritualmente. Uma outra figura muito importante dentro dessa metáfora é a figura do agricultor, na pessoa do Deus Pai. O agricultor ele tem duas funções muito importantes aqui nessa metáfora. A primeira delas é remover, retirar todo o ramo que não produz fruto. E a segunda é podar aqueles ramos que produzem frutos. Sim, meus irmãos, apesar de nós gerarmos frutos, produzir frutos, somos podados pelo Senhor. Isso representa que apesar de estarmos em Cristo, ainda assim cometemos pecados. Ainda assim, nós falhamos e precisamos constantemente ser podados pelo Senhor, ser corrigidos pelo Senhor. E louvado seja Deus por isso, porque a finalidade da correção do nosso Pai é fazer com que a gente continue gerando frutos para o seu reino. E é por isso que nós somos podados. A terceira figura aqui representa eu e você, os ramos. Os ramos devem estar ligados, enxertados na videira verdadeira que é o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 3 do texto que nós acabamos de ler vai mostrar a palavra como um elemento purificador que lava os seus discípulos. Por isso, nós devemos meditar nesta palavra constantemente, fazendo com que ela nos purifique e nos traga elementos suficientes para ser um ramo frutífero, um ramo que produz frutos que agradam, de fato, o nosso Mestre.
Versículos 4 e 5 do capítulo 15 vai trazer uma palavra que permeia, é o centro de toda essa perícope, que é a expressão permanecer. Jesus, repetidas vezes, vai usar essa expressão, permaneçam, permaneçam, mostrando para nós que nós devemos permanecer em Cristo, permanecer na videira. Ele vai dizer que se nós não estivermos nele, nós não podemos fazer coisa alguma. Porém, todavia, se permanecermos em Cristo, certamente nós produziremos frutos, certamente nós frutificaremos. Então, nós precisamos compreender a importância de permanecer em Cristo. Por um outro lado, a partir do verso 6, o Senhor Jesus mostra um ramo que não permanece nele, um ramo que é removido, um ramo que é cortado e lançado ao fogo, mostrando para nós que nós devemos compreender o perigo de ser um ramo que busca frutificar por conta própria, que busca produzir frutos sem Cristo. Nós somos chamados a manifestar uma fé visível, uma fé que não está dissociada de uma comunhão com Cristo, que está desconectada de um relacionamento profundo com o nosso Mestre. Nós somos chamados a, de fato, viver esse relacionamento profundo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, no verso 7, nós somos introduzidos a uma grande promessa, que talvez você só se lembre da parte final desse versículo 7, que mostra que aquilo que nós pedirmos ao Senhor, certamente Ele atenderá. Mas o versículo inicia dizendo que se nós permanecermos em Cristo e a sua palavra permanecer em nós, aquilo que nós pedirmos, certamente o Senhor atenderá. Mostrando para nós, meus irmãos, a importância de estarmos em Cristo, de permanecermos em Cristo. Se nós permanecemos em Cristo e a palavra do Senhor permanece em nós, certamente Cristo e a sua palavra nos moldará. E as nossas orações e petições diante do Senhor estará totalmente ligada e alinhada com o propósito divino. E por essa razão, nossas orações serão atendidas. O Senhor de fato atenderá a essa oração, porque será uma oração alinhada, será uma oração que está baseada no propósito e no plano eterno do nosso Senhor. Versículo 8 termina dizendo que o Pai ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Nosso Pai Celeste, nosso Pai que está no céu, Ele é glorificado quando nós frutificamos. E eu queria encorajá-lo, meus irmãos, à luz desse texto, refletir acerca dessa verdade tão profunda. Permaneça, meu irmão, em Cristo Jesus. Permaneça nesse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Frutifique, produza frutos genuínos que glorificam o nome do Senhor. E desse modo, com a palavra habitando no seu coração, certamente o Senhor atenderá às suas orações. Que Deus assim te abençoe e encoraje você a continuar nos acompanhando em nossas devocionais.